Aleluia. A paz do Senhor seja com vocês. Essa é uma linha de transmissão. Hoje eu trouxe aqui um versículo para estar meditando com vocês. Toda a honra, toda a glória dada ao Senhor. Que Ele nos diminui e cresça em espírito dentro de nós. A palavra de meditação, o versículo de meditação vai estar em Eclesiástico 3. Vamos meditar. E lá em Eclesiástico 3 diz assim: há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo para construir de novo. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de ficar triste, tempo para dançar de alegria. Tempo para espalhar pedra, tempo para juntar pedra. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar, tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar, tempo para odiar. Tempo para lutar e tempo para viver em paz. Amém? O que nós podemos aprender com essa meditação? Em Eclesiástico 3 fala que para todas as coisas debaixo do céu existe um tempo determinado por Deus. Amém? Amém. Nós seres humanos, nós somos muito falhos e muitas das vezes nós tentamos trilhar nosso destino, usar nosso livre-arbítrio e fazer o que dá na cabeça. A palavra do Senhor, ela é assim, clara quando fala que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos ser obedientes. E muitas das vezes o ser humano ele se desespera. Mas a palavra do Senhor em Eclesiástico 3, ela fala para todas as coisas no mundo existe um tempo determinado por Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. E muitas das vezes nos desesperamos, nos irritamos porque nós queremos algo e aquilo ali não foi determinado por Deus, não está no tempo de Deus. Então queremos fazer as coisas do nosso jeito. Só que a palavra do Senhor afirma que devemos esperar o tempo de Deus. Uma certa vez, quando eu estava tentando, eu estava começando a ir para a presença do Senhor, quando eu estava começando a conhecer a verdade, eu passei por uma provação. Deus me pôs numa provação e nisso, quando a gente não abre nossos olhos para a visão do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos cegos. Nós podemos ir para dentro da igreja, podemos orar, louvar, que na verdade nós estamos cegos, nós temos que ter visão espiritual. E nesse tempo que eu passei essa provação, o que aconteceu? Um profeta virou para mim e disse assim, que tempos bons virá e que não era para mim se desesperar porque Deus estava comigo, segurando a minha mão, que tudo aquilo que eu estava passando é para testar minha fé e que o Espírito Santo de Deus estava me acompanhando, estava de olho em mim, que o Espírito Santo de Deus ele me visitava nas madrugadas, que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo a todos os momentos e falou comigo assim que Deus tinha grande vitória e bênçãos na minha vida. O que aconteceu? Eu não tinha uma visão espiritual. Estava e estou num processo de libertação. Cada dia que passa, nós temos que buscar libertação e renovo com Deus, com o Espírito Santo. E eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo na minha vida.
Então, o Deus foi me colocando a provação e o fardo foi só pesando. Eu comecei a ter dificuldades financeiras, eu comecei a ter dificuldade dentro de casa, meu celeiro começou a esvaziar. Eu olhava para meus filhos e ficava desesperada. Eu olhava para o meu marido e culpava ele de tudo. Eu não estava tendo entendimento, eu não estava tendo sabedoria. Eu estava ficando irritada, eu só sabia murmurar. E Deus falava comigo em todos os momentos, só que eu não entendia. Aí vi um irmão chegar perto de mim e falava assim: Deus é fiel e Deus está contigo em toda a sua jornada. Eu ouvi aquilo ali e papo furado. De crente que não tem o que falar, vem falar isso comigo. Aí foi passando. E um irmão virou pra mim e me revelou na igreja tudo que eu estava passando e disse pra mim o seguinte: o Espírito Santo de Deus, que a minha aprovação com o Espírito Santo de Deus estava chegando ao fim, mas que Deus queria que eu tivesse mais entendimento, que eu sabia exatamente o que Deus queria de mim. E esse profeta virou pra mim e falou assim que Deus ia me visitar de madrugada. O Espírito Santo de Deus ia me visitar de madrugada. E nisso, o que aconteceu? Esse dia eu tava lá em casa, aí nós sentada, e como não tinha um entendimento da palavra, eu imaginava assim, que o Espírito Santo que ia aparecer, que eu ia estar sentada lá em casa assim, e que ia aparecer um Espírito, que Deus ia mandar uma imagem. Eu tinha esse entendimento, quero dizer, eu tinha esse pensamento, que isso não é entendimento. E muitas das vezes eu passei noites acordadas esperando o Espírito Santo de Deus me visitar. Só que ele me visitava e eu não entendia como que ele me visitava. Eu sentava a ver a Bíblia e ele me dava uma palavra de conforto. Eu dormia, tinha sonhos e não sabia decifrar os meus sonhos. Eu sentada na minha casa, Deus plantava coisas Deus colocava coisas na minha boca para estar falando. Deus me mostrava na Bíblia certos tipos de coisa que eu queria ouvir, só que eu não tinha entendimento. E nesse dia Deus falou comigo assim, que Deus falou comigo lá, que foi uma palavra na parte da Bíblia, que ele escolhia as coisas loucas para confundir as sábias, que foi a palavra que eu mais ouvi nesse meu processo de igreja, que a maioria dos profetas que chegou perto de mim repetiu a mesma palavra, que Deus usava as coisas loucas para confundir as sábias. E nesse dia eu abri minha Bíblia e abri no Salmo 91. E tô lendo, tô folheando, e o Salmo 91 é um salmo muito forte, um salmo de libertação, um salmo de renovo, um salmo de sabedoria. E eu tô folheando ali, tô lendo ali o Salmo 91, e tô olhando e sem entendimento. Aí, do nada, meu corpo começou a tremer, meu coração acelerar, e na hora que chegou naquela parte, 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aí eu falei assim, opa, Deus tá no negócio. Nesse dia eu dormi e umas 2 noites pra frente eu tava num propósito de acordar todo dia 3 horas da manhã e tá orando. Eu sonhei e no meu sonho Deus falava comigo assim que o vento ia passar na minha casa, ia soprar, e que se a gente não vigiasse nós iríamos cair. Que o inimigo estava furioso porque todos da minha casa estavam tentando buscar na presença do Senhor. Então, eu fui, acordei nesse dia, avisei a todo mundo que mora lá em casa que a gente devia vigiar, que o vento ia soprar e que o Espírito Santo de Deus, ele queria posicionamento, porque nós não estávamos vigiando, e que o vento ia soprar e que se a gente não vigiasse, a gente ia cair no abismo. Exatamente uma semana eu fui na igreja, o profeta falou comigo que Deus tinha me dado um recado e que era para me orar sobre isso, que Deus estava falando comigo, só que eu estava fingindo que não era comigo.
E exatamente uma semana o vento soprou lá em casa. Soprou jogando um contra o outro, dificuldade financeira só piorando, o celeiro vazio. E eu entrei no desespero. E eu não tinha paciência. E eu questionei o meu Deus. Como que eu questionei o meu Deus? Fui na casa de um parente meu que tinha entendimento da palavra, pastor. E no dia que eu fui na casa desse parente meu, eu tava na provação, tava passando, nesse dia eu tava com muita dificuldade. E chega na casa desse parente meu, ele sentou, me chamou pra tomar um café. Eu fui, eu não sou de comentar com família e nem com ninguém as minhas provações. A maioria das vezes eu aguento sozinha. Se eu sou de pedir socorro é porque eu tô no fundo do poço. E eu não falei nada com esse parente meu, não. Só comecei a perguntar e pedir conselhos da Bíblia, sobre a Bíblia, falar sobre Deus com ele. Tava precisando de um conforto. E esse parente meu falou pra mim: Rochelle, faz um propósito com Deus, faz um teste, faz uma aprovação. Faz uma aprovação com o Espírito Santo de Deus. Você vai saber se o Espírito Santo de Deus está te respondendo, se ele está conversando com você. E eu vim da casa dele, e na hora que eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, aí nesse dia que eu cheguei em casa, eu fui tomar um banho, pensativa com o que meu primo tinha me falado, que é um pastor. E falando assim, eu acho que eu vou fazer um propósito com Deus, fazer um teste com Deus. Eu vou ver o que Deus tem pra mim, o que Deus fala comigo, se realmente eu sou um vaso do Senhor, e se realmente essa aprovação é pra me edificar. Gente, na hora que eu botei a mão no chuveiro pra tomar um banho, não tinha uma gota de água. Copasa tinha cortado a minha água. E eu fiquei desesperada, tava suada, tava cansada, tava exausta. Eu fiquei nervosa, eu chorei. Eu falei assim: ei, o Senhor aí de cima, se tu é Deus na minha vida, se tu é Deus que move montanhas, se tu é Deus que edifica, eu te convido a entrar dentro da minha casa agora e fazer diferença. Se tu é Deus dos deuses, se tu é Deus dos homens, se tu é Deus da minha vida, eu faço um propósito com o Senhor que agora, Senhor, amanhã até o meio-dia, resolva a minha provação, resolva as minhas pendências, Senhor, visita meu celeiro, visita minha casa. Em troca disso, eu irei te adorar, eu irei acreditar, eu irei ser fiel, e aonde eu passar eu irei contar o meu testemunho, que tu é Deus na minha vida. Pronto, no momento de clamor, falei isso com Deus. Fui dormir no domingo, isso foi no sábado. Acordei no domingo com o coração despedaçado, nada estava bom. Meu marido sempre no meu lado tentando me agradar, me tratando como uma princesa, porque graças a Deus, Deus pôs ele no meu caminho e ele cuida de mim. E quando eu acordei, eu olhei pro meu marido, eu só queria chorar. E eu abri meu WhatsApp, comecei a conversar com algumas pessoas e todas as pessoas que conversavam comigo falavam assim comigo assim: tenha bom ânimo, porque Deus é fiel. Aí, primeiro eu conversei com meu irmão, com a minha irmã. A minha irmã falou assim: Deus é fiel. Aí depois, eu conversando com uma amiga, ela falou assim comigo assim: Rochelle, Deus nos testa, mas Ele é fiel na nossa vida. E umas 5 pessoas diferentes falou comigo essa mesma frase: Deus é fiel. E eu tava tão agoniada que, gente, eu tava tão agoniada que com tanto Deus é fiel, e minha casa caindo os tetos, meu celeiro vazio, minha dificuldade tava imensa. E tanto Deus é fiel que por um minuto eu não estava acreditando mais
que realmente ele era fiel na minha vida. Por fim, a minha cunhada me chamou e nós duas começamos a conversar. E eu falei com ela que eu tava me sentindo mal, conversei com ela umas coisas, ela falou comigo: Deus é fiel na sua vida, Rochelle. E às vezes essa aprovação é para te edificar, porque todo profeta do Espírito Santo de Deus, ele tem que ter testemunho para contar. E ela me falou tantas coisas ali, eu chorava e tal. E ela falou comigo assim: me passa seu endereço que eu vou te visitar. Só que como minha cunhada estava grávida, eu não imaginei que ela iria. Eu sabia que ela iria, mas não imaginei que era assim. Aí, o que aconteceu? Minha cunhada, levantei, fui lá na cozinha, sentei, não tinha água nem pra fazer um café, irmãos, nenhum café, a situação estava muito crítica. E sentei, varri a casa, sentei no sofá e fiquei olhando pro tempo. E minha cunhada chegou. Irmãos, minha cunhada chegou com gás, compra, e o melhor de tudo, ela chegou com a profecia do Espírito Santo na boca, que me jogou por terra, que me fez cair com a boca no pó, que me fez adorar a Deus. Ela virou pra mim e falou assim: o Espírito Santo de Deus mandou eu vir aqui te visitar, juntar tudo que é meu, que eu pude juntar, todo o dinheiro e todo o dízimo que eu ia dar pra minha igreja, toda a oferta que eu ia dar hoje, vim aqui comprar umas coisas e trazer pra você. O Espírito Santo de Deus, ele não dorme, ele te escuta. Você tem que parar de murmurar, porque ele é Deus na sua vida e você fez o propósito com ele, ele ia cumprir. Só que você murmurou, você não esperou no tempo que você deu para ele cumprir e foi falando. Gente, eu tinha esquecido que eu fiz um propósito, eu tinha esquecido do propósito até meio-dia. Eu juro, eu não lembrava. Eu não lembrava que eu tinha feito propósito até meio-dia. E naquilo eu chorava, porque Deus é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele te exalta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele te levanta, Ele te prepara. Deus te moe, Deus deixa você com a boca no pó, mas Ele te levanta, porque quando você é escolhido, quando você é profeta, quando você confia, quando você tem fé, Ele tá ali para te ajudar. E minha cunhada falando as coisas e eu falava só assim na minha cabeça: Deus, tu é lindo, tu és lindo. Veio de onde eu menos esperava, irmãos. Porque quando a gente está na provação, muita gente aponta o dedo e te critica. São poucos que vêm te ajudar. Muita gente gosta de falar da sua vida, mas não olha, aquela pessoa ali tem criança, quem sabe, será que aquela criança tem um leite? Será que aquela criança tem um pão? Eu não estou dizendo que nós devemos bancar filho dos outros, não, mas nós devemos ser humildes e ter compaixão. Muitas vezes as pessoas sabem te julgar, te apontar, mas a pessoa não sabe te dar a mão. Tem gente que está de frente de altar, tem gente que é a sua família, tem gente que está do seu lado e não sabe como que você é, como que está seu coração, o que você está passando. Tem gente que, às vezes, quando sua fé está fraca, tem gente que só te empurra mais e mais na beira do abismo. Então você tem que ter visão espiritual, entendimento, e tem que confiar que Deus é Deus na sua vida e confiar que Ele faz, que Ele move montanhas, porque senão você cai. Nós temos que ser Jó, nós temos que nós temos que seguir Jó. Nós temos que ser igual aos discípulos, nós temos que pegar na Bíblia exemplos e tentar fazer parecer igual, ser igual, tentar pelo menos imitar. E então tudo isso que eu estou contando para você é porque eu achei que tudo era no meu tempo, mas não era no meu tempo. Eu tive que passar dificuldade, eu tive que passar um dia inteiro sem comer, 3 dias sem comer. Eu tive que dormir 2 dias sem tomar banho.
Eu tive que passar por isso para mim entender que Deus é Deus na minha vida e nada é no meu tempo. Irmãos, eu não... Até mesmo antes, quando eu estava no mundo, Ele sempre foi Deus na minha vida e eu não entendi. E Ele sempre esteve ali para me proteger. Quando eu era adolescente, meu pai é um pai rígido, um pai que sempre preservou suas filhas, um pai cuidadoso. Meu pai, ele me proibia de ter amizades, de ficar com pessoas em beira de rua. E na minha escola, tinha todos os tipos de pessoas que você imaginar, tinha na minha escola. E um dia, meu pai falou comigo assim, que não queria que eu saísse da escola e ficasse em frente ao shopping, que a escola onde eu estudava lá no Espírito Santo, tinha um shopping em frente. E eu temava com meu pai de vez em quando, sabe? Ficava lá escondido, conversando com a galera. Tipo, eu pensava, não, eu vou curtir com a galera. E meu pai sempre falava isso comigo. E um dia, exatamente um dia, eu sentei em frente ao shopping com meus amigos e nós estávamos lá conversando, do nada, aí o que aconteceu? Do nada, meu pai passou. Nisso que meu pai passou, eu corri pro ponto, entrei dentro do carro. Antes do meu pai virar a esquina do carro, passou um cara numa van e atirou em todos que estavam sentados no mesmo lugar que eu estava. Então Deus, Ele estava me livrando, Ele estava ali, ó. O Senhor sempre, em caminhos tortos que eu andei, Ele me tirou. Com pessoas tortas que eu me envolvi, Ele tirou. E muitas vezes eu brigava com Deus. Ô Senhor, o que é isso? O que você está fazendo, Senhor? Eu tô perdendo meus amigos, Senhor. Ai, mas a pessoa era tão legal. Mas não estava nos planos de Deus para minha vida. Então, o que aprendemos com Eclesiastes 3 é que para todas as coisas tem um tempo determinado por Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele trabalha. Nós temos que aceitar o trabalhar de Deus. Nós temos que aceitar o renovo com o Espírito Santo. Nós temos que aceitar que todas as vontades vêm do Senhor, não vêm de nós. E muitas das vezes Deus permite certos tipos de coisa porque nós clamamos tanto pelo erro e não esperamos em Deus. Aí, igual uma amiga minha chegou perto de mim e falou: nossa, Deus permitiu, o que Deus fez com a minha vida? Deus permitiu eu ter um relacionamento com essa pessoa e essa pessoa acabou com a minha vida. Só que o que acontece? Deus não permitiu, Deus deu livre-arbítrio. Ela não orou, ela não vigiou, ela não esperou em Deus. Não precisamos para ter algo. Tudo, meu pai me ensinou uma coisa que é verdade. Tudo que é nosso vem na nossa mão. Tudo que é planos de Deus na nossa vida vem na nossa mão. Nós não precisamos correr atrás, não precisamos trapacear, não precisamos colocar os bois na frente da carroça. Nós devemos esperar e confiar em Deus. Então, hoje eu vim aqui para poder falar um pouquinho do meu testemunho, para fazer essa meditação, para que os irmãos, eles coloquem no coração de vocês que em meio às provações, que em meio às dificuldades, que em meio os ventos, Deus, quando Ele está no negócio, Ele ajusta, Ele espreme, mas Ele coloca o certo.